Olá! Para você que está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vinda. Eu vou chamar aqui uma convidada super especial, mas enquanto isso, enquanto ela entra, eu vou retirar uma cartinha aqui. Então deixa eu chamar ela primeiro. Convite enviado, vamos ver o que vai sair aqui no nas nossas mensagens. Alto amor profundo. Depois eu posto ela para a gente poder apreciar melhor. Então hoje eu vou receber uma convidada mega especial. Ela acabou de entrar. Tranquilo. Tudo bem? Olá, boa noite. Sim, aham. Não, tá tranquilo. Você tá conseguindo me ouvir bem? Ai, deixa eu virar minha câmera. Tranquilo também. Olá, boa Eu noite. tava, Estão me vendo bem? eu tava te Ou tá muito apresentando aqui, tava escuro? comentando um pouquinho sobre você, tava Tá ótimo. comentando onde a gente se Ouço conheceu. sim, você A me gente ouve bem? participou de um evento recente e a gente teve a Ótimo. sorte Que de sentar do delícia estar lado uma aqui da outra e a hoje. gente se conectou muito. Então, o laço de amizade acabou crescendo bastante e muita troca também, porque a gente acaba sendo terapeuta, então se você quiser contar um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho sobre você, eu quero que você fique bem à vontade e seja muito bem-vinda. Ai, que delícia. Prazer estar aqui com você, Bruna. Para mim é uma satisfação, uma honra. E tudo tem um porquê, né? A gente está falando aí da abundância, então é muito bom ter pessoas à nossa volta que possa fazer a gente transbordar essa nossa abundância interna. Então eu vou falar um pouquinho de mim, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, né? Porque eu sei que o tempo barra a vida de cada um de nós é muito importante e é muito precioso. Eu sou a Jéssica, sou terapeuta, né? Sou formada em leitura da lei do tempo, né? Sou facilitadora da lei do tempo, sou reikiana, tenho algumas formações aí, sou instrutora de meditação também. Então a minha ideia, né, o meu objetivo, o meu servir, o meu pulsar, ele vem nesse lugar muito de trazer a cura, de trazer a consciência, né, de levar mulheres, qualquer pessoa que se conecta com a minha energia, a lugares que eu já passei, né, por processos que eu também já passei. Então eu acho que eu tô aqui para servir, eu só posso levar as pessoas até onde eu fui, né? Então é um grande lema que eu tenho. Então quem tiver mais curiosidade, eu também atendo com baralho cigano. Me segue lá no Instagram, arroba Maga dos. Aliás, nós estamos no Instagram, né? Arroba Maga dos Ventos, que você vai ver um pouquinho do meu trabalho, do meu servir. Então, a ideia é Bacana. justamente trazer um pouquinho da Eu minha gosto bastante experiência, desse modelo de contar aqui com a bate-papo, Bruna porque a num gente acaba bate-papo super trazendo gostoso. algumas Né? coisas Faz que um a gente até tempinho que eu não programa o faço uma tema, mas live, acaba vindo confesso, coisas muito mas está legais sendo aí um desafio nessa bem conversa, né? gostoso e Então eu viver essa gosto experiência bastante de está uma sendo coisa bem assim legal. solta, que a gente vai questionando, vai entrando em temas, mas foi muito legal, porque o tópico da live foi você quem deu, né? Então, e é um tema extremamente importante, relevante, a gente precisa. Muitas vezes a gente linka a abundância a questões só materiais. E isso eu acho que é uma coisa muito legal da gente trazer, assim, a tua visão com relação a isso, Jé, porque eu mudei muito a minha visão com relação a isso, mas tem pouco tempo. Então, eu queria que você, que é especialista no assunto, trouxesse para a gente aí uma forma de conseguir ver a abundância além do financeiro, que é muito importante também. Olha, eu passei por vários processos, sabe, Bruna, que muitas vezes a abundância, ela foi muito presente na minha vida, sempre foi, sempre é.
né? Eu acho que a abundância, para mim, ela é um estado de espírito, é um estado de permanência e permissão interna, né? Eu já passei por processos muito profundos em relação a acreditar e me doar na abundância, permitir que a abundância me conduzisse em processos que muitas vezes eu estaria ali controlando, querendo fazer que fosse da minha forma. E para mim a abundância ela se reflete numa frase assim, que ela é muito profunda, é uma frase que eu já ouvi algumas vezes de alguns mentores meus, e para mim faz muito sentido, que é: você dá o passo que o universo mostra o chão. Então, assim, para mim a abundância ela se reflete nessa frase, você acreditar que todos os dias, né, você faz os movimentos que te aproxima da sua abundância interna, te aproxima de movimentos e de pessoas abundantes, né? Para mim, um grande exemplo de abundância é você olhar as pessoas que te cercam, as egrégoras que você faz parte. Eu conversei com você até um tempo atrás, a gente falou sobre isso, que se você quer perceber até onde você vai chegar, olha como que está o seu mentor. Porque ele vai ser o seu principal foco, o seu principal direcionamento, digamos assim, em relação à abundância. Então, você vai, a partir do momento que você quer chegar em determinado lugar, esteja com pessoas que já chegaram lá. Seja abundância de relacionamento, seja abundância financeira, seja uma abundância profissional, né? Eu acho que é importante a gente ter esses movimentos de estar envolvida com essas pessoas, né? Conectando, trocando. Eu vi uma frase uma vez que é: quando você está numa mesa que você é a pessoa mais inteligente, levanta e vai para outra. Porque ali a capacidade de você aprender é muito maior, né? Porque você está ali como um grande ouvinte da vida, um grande aprendiz. Então, para mim, é um grande aprendizado, né? Poder estar com pessoas maiores do que eu, que me puxem para cima. Pessoas que verdadeiramente vivem aquilo que elas acreditam, que isso é importante, que eu acho que é uma das coisas que mais atrai a nossa abundância. A gente tem um livro que me veio agora aqui né? na mente, que eu vou comentar, que eu não sei se o pessoal aqui já ouviu, que chama Os Quatro Compromissos. Não sei se alguém já ouviu falar. E eu tava vendo um podcast. Você já leu? Eu li ele, assim, um audiobook, na verdade. Esse livro, ele foi muito importante para mim. Na verdade, eu tive um audiobook dele, né? E essa semana passada eu vi uma live em relação a ele. Uma live não, né? Um podcast que eu achei muito legal. Por quê, Bruna? Porque ele fala da impecabilidade das suas palavras. Isso também é abundância, no meu ponto de vista. Se você se compromete com algo, faça. Se você não pode, fale. Não é sobre o outro, é sobre você. É você ser impecável com você, com as suas ações, né? Com o seu comprometimento com você mesmo. Isso para mim é um sinônimo de abundância, né? A abundância também ela vem do lugar da fé, ela vem do lugar de acreditar, ela vem daquele lugar muitas vezes, por exemplo, de momentos mais difíceis e desafiador, né? Que é aí que está o grande ouro da vida, porque muitas vezes a gente acha que o ouro da vida está nos momentos de tranquilidade e paz. Só que a gente se esquece que o ouro dessa abundância muitas vezes está nos momentos de desafio, porque ali você tem a oportunidade de recalcular a rota. Você tem a oportunidade de muitas vezes enxergar onde você está errando e mudar, e fazer um caminho diferente, né? Então, para mim, a abundância é muitas vezes você se abrir ao outro, é dar um bom dia, né? O mesmo bom dia que você dá para um CFO, que eu ouvi uma vez essa frase, achei maravilhosa, você também tem que dar para o porteiro, você também tem que dar para o faxineiro. Você percebe? Então, como que você percebe que a abundância está agindo na sua vida? A partir do momento que você percebe que você faz sem esperar algo em troca, porque isso não é uma barganha, mas você percebe que o universo faz movimentos em que você recebe isso de alguma maneira. Seja numa rede de apoio, seja numa palavra amiga, seja alguém que esteja ali do seu lado nos momentos difíceis, isso também é abundância. É que às vezes a gente, igual você falou, às vezes a gente pega a palavra abundância e às vezes direciona só para uma coisa, só para um aspecto da nossa vida, que é o dinheiro. Só que a abundância é muito mais profunda e muito mais ampla do que isso, né? Da gente agir da mesma forma, ter congruência com o que a gente fala, ter congruência com o que a gente faz, a forma como a gente age. Me vem muito também o sinônimo de justiça, que às vezes a gente vem naquela sensação assim de que algo foi feito para mim que eu não gostei, que não foi legal.
e eu, de alguma forma, quero retribuir aquilo para aquela pessoa de uma maneira negativa. Muitas vezes isso não vai ser por você. A lei, ela existe, ela está agindo, mas essa questão é uma coisa que ela vai ser feita pela ordem correta. A gente não precisa ficar se preocupando. Eu acredito que agora você não fez virar uma chave muito legal com relação à abundância também. Porque às vezes a gente fica tão nessa pressão de que dar e receber. Mas às vezes esse dar que você está dando não necessariamente vai ser dele que você vai receber. Então, eu achei muito interessante a tua fala, assim, né, de trazer esse aspecto, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, e acho que faz muito sentido. Que às vezes você está contribuindo, mas não necessariamente vai ser ali que você vai ter também a tua contribuição, mas isso está acontecendo. É importante fluir. Uhum. É muito bacana porque eu tenho um mentor muito querido que eu sempre falo dele em todas as lives, que me acompanha há muitos anos, que é o César de Lasso. E ele fala que a gente tem alguns estágios de relacionamento, né? E isso tem a ver com abundância também. Por quê? A gente tem o primeiro estágio, que é aquele estágio do bebê, que é o bebê, ele só recebe, ele não dá nada, né? Porque naquele momento ele precisa de cuidados. O segundo é o estado da barganha, então eu só faço se você fizer. E o terceiro eu faço de forma genuína, sem ter a expectativa de receber algo em troca. E aí, por que eu estou mencionando isso? Porque para mim isso é uma grande representação do que é a abundância, percebe? Porque a abundância não é você fazer esperando alguma coisa em troca, isso é barganha. E às vezes a gente cresce, muitas vezes amadurece, se torna adulto esperando ainda esse tipo de relacionamento de troca. Então, assim, eu só vou fazer se você lavar a louça. Eu só vou fazer se você varrer o chão. E aí o que acontece? É um estágio que a gente está fazendo ali esperando alguma coisa em troca. Né? A abundância ela vem do lugar de você fazer, entregar para o universo, né, o seu melhor, para a vida, para o mundo. E a partir disso, em algum momento, isso volta para você. Mas percebe que não tem expectativa? Percebe que não é um lugar que fala, tá bom, então amanhã, universo, ao meio-dia eu quero receber tal coisa, percebe? É um lugar de soltar, é um lugar de permissão. Por isso que a abundância flui, né? Quando a gente sai desse lugar do controle, sai dessa necessidade, muitas vezes estar num lugar de querer que as coisas aconteçam da nossa maneira, isso permita que as coisas sejam da melhor maneira possível, da forma mais elevada possível. Perceba que isso não é uma positividade tóxica. Não significa, tudo é namastê. Não, não é isso. Mas a gente, gratiluz, não é isso, nada contra. Mas você percebe que é um outro aspecto, é um lugar assim, é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que existe a dor e o sofrimento. O sofrimento é uma opção. A dor todos nós passamos. Mas sofrer em cima daquela dor já é uma escolha nossa, percebe? Então, assim, você tem a sua jornada, você tem a sua estrada, né? Não é que vai ser só flores todos os momentos, mas a partir do momento que você sempre entrega o melhor para a vida, para o universo, isso de alguma forma, em algum momento você vai colher. E é nas coisas mais simples, é aí que tá. A gente ainda é muito viciado em coisas grandiosas, mas muitas vezes é você receber a mensagem de uma pessoa querida num momento muito difícil. Ou às vezes você receber um parabéns, um Feliz Natal, enfim, não importa. No momento que você não contava que aquela pessoa te mandaria uma mensagem, isso também é abundância. Percebe? Porque que você em algum momento impactou a vida daquela pessoa. Né? E aquela pessoa teve o carinho e a consideração de lembrar de você e retornar a sua mensagem. Né? Por mais que tenha muito tempo que vocês não se falem. Então, isso é sinônimo de abundância. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão do que é a abundância, do que representa, como viver a abundância todos os dias. Né? E existem maneiras, existem formas, existem técnicas. Existem muitas pessoas no mercado hoje, Bruna, que trabalham com essa questão de Ho'oponopono, que trabalham com questões de frases de afirmação, né? Tanto escrevendo como falando no espelho. Eu tenho um mantra que eu falo todos os dias, né? Eu tenho na minha agendinha, no meu planner, e eu escrevo todos os dias. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Todos os dias eu escrevo.
Isso para mim é uma forma de conectar com a minha abundância, Sim, e isso é uma né? coisa também muito Frases interessante que abre uma afirmativas sobre lacuna mim muito mesma, gigante para sobre a a minha gente falar capacidade, sobre a sobre minha inteligência. essa coisa Isso das também pessoas muitas é me vezes conectar com a se abundância e com a renovarem, fonte porque uns criadora, têm muito, né? outros têm Então eu estar pouco, e nesse aí a lugar gente de entra de novo na afirmação. questão que é aquela que eu e você, a gente tem, claro, se a gente for olhar histórico, às vezes tem uma pessoa que conseguiu estudar em colégio particular, a outra não. Mas, no geral, todos Uhum, nós temos o mesmo acesso ao que você está mencionando, a olhar a vida por essa angular. E às vezes eu vejo assim pessoas que são muito humildes financeiramente, mas que têm muita abundância na forma uhum, de transbordar na vida mesmo, né? De falar, de então é muito sutil uhum, isso. É algo que não pode ser que para você a abundância seja totalmente diferente do que é para sim, mim. Às vezes para mim pode ser ter tempo de qualidade com os meus cachorros, por exemplo. Para você pode ser que seja conseguir participar de um evento presencial, né? Então assim, a gente abre um leque muito grande e é importante parar para pensar um pouco nisso, porque às vezes não, o que a gente está vivendo hoje provavelmente foi uma uhum. projeção que a gente fez há algum tempo atrás. Foi algo que a gente gostaria muito e que hoje a gente está colhendo isso. E se não está bom agora, a gente tem total autonomia para fazer essa mudança, entender esses recados, que é muito do que a gente conversa, né, Jé? É a gente conseguir entender o que o universo está passando para a gente de mensagem, que aquilo ali está batendo aquela porta, não está dando tão certo. Como que a gente pode fazer para, ao invés de arrombar a porta, a gente conseguir entrar pela janela, fazer algum outro movimento? Então, eu acho que isso é um aspecto também assim, né? Quando acontece isso, de você sentir muita resistência, você entende que é algo importante para uma mudança, para uma postura diferente? Como é que você vê isso, assim, né? Como é que você acha na tua vida, com teus pacientes também, quando você tem essas resistências por parte deles, que eles trazem isso? Como é que é? Uhum. Então, geralmente, Bruna, o que que eu faço? Quando eu tenho uma situação que eu vejo muita resistência, seja na minha vida pessoal, seja em algum atendimento, eu primeiro volto a olhar para mim. Então, o que que eu tento fazer, né? Eu busco fazer, eu olho qual parte minha ressoa com essa resistência. Vou te contar uma história bem interessante. Em 2023, eu fui assistir o show do Coldplay no Rio de Janeiro. E eu fiquei na casa de uma amiga. E aí eu tinha que ir embora, né, voltar para São Paulo, tal, e aí eu tentava pegar um Uber, ninguém vinha, pegava e cancelava. Tentei o 99, pegava e cancelava. Aí eu peguei e parei um minuto, falei, nossa, por que que eu tô resistente em voltar para casa? Que horror, né? E aí minha amiga falou assim para mim, Jéssica, senta um pouquinho, respira, porque está acontecendo algum processo que você não está percebendo. Então, o que que eu percebi, né? Que naquele momento eu estava tendo uma certa resistência e era muito mais sobre mim do que sobre o rapaz do Uber, entende? Então, quando eu vejo que alguma coisa não está indo pelo caminho que eu tenho uma expectativa, muitas vezes eu paro, respiro e percebo é, qual parte minha ressoa com esse contexto, né? Existe uma coisa que meu mentor fala que é orar e vigiai. Então, assim, qualquer coisa que está no externo, ela reflete algo interno, né? Então, primeiro eu faço uma autoinvestigação. Percebo se eu também não estou travado ou em resistência em algum ponto dessa situação. O segundo passo que eu faço é, depois dessa investigação, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa numa mentoria. Eu tento fazer ela chegar, se eu já enxerguei onde está sendo a resistência dela, eu conduzo para que ela mesma enxergue aonde está sendo a resistência. Né? Porque eu acho assim, somos seres que a gente tem autonomia, né? A gente tem o livre-arbítrio. Então é importante a gente levar, a gente criar acreditar na competência e na força interna desse mentorado, dessa mentorada e enxergar a questão. Então o mentor o que que ele faz? Ele só te conduz até um determinado ponto, né? E ele entende, né, a sua capacidade interna de lidar com aquilo, tá ali para te apoiar, né, para te dar aquele suporte, mas percebe que a autonomia de tomar a decisão, de fazer o movimento, é toda sua, porque eu não posso te tirar. Dentro do sistema familiar a gente fala sobre força, né? Eu não posso tirar a sua força,
né? Por mais que a gente entenda que muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, a gente não pode tirar a força dela. A gente tem que acreditar, então eu sempre trago esse lugar de reflexão, né? E eu falo, eu vejo a sua força, eu vejo você e eu vejo que você consegue acessar essa dor, acessar esse processo e consegue ultrapassar por ele. Percebe? Porque assim, a gente vive atualmente, Bruna, no momento da humanidade que a gente vive com muito conforto. A gente tem tudo na mão. Então, quanto mais a gente tem tudo na mão, mais a gente pede autonomia como ser humano. Mais a gente pede a nossa capacidade de pensar, de sentir, que é o mais, no meu ponto de vista, uma das coisas mais, digamos, graves, né? Mais delicadas que a gente tem na humanidade, que é uma humanidade que não sente, mas uma humanidade que só pensa. Então ela fica muito presa no como, né? Na questão dos pensamentos, ela não permite fluir, sentir que o corpo dela vem trazendo. Então a gente desligou o corpo, né? Desligou a nossa conexão com o corpo e está focado na mente. Então eu sempre faço isso, olho. Se eu dou conta do processo, eu sigo adiante, e se não, eu peço ajuda. Por isso que eu falo que a abundância é muito mais. Hoje eu tenho uma rede em volta de mim, assim, muito abundante, que eu sou muito grata a É cada uma alma que me responsabilidade acompanha, muito que me grande, sustenta, né? que Porque tá ali junto você, assim comigo, como você porque absorve essas e pessoas você também me compreende ajudam, né? isso, Não é porque é a você é forma que muitas vezes mentorado, você você é vai ensinar terapeuta, que sobre. você não Então, pode se colocar é o que naquele lugar você de começou falando, a gente não tem como receber ajuda conduzir uma também, né? É pessoa a um importante. lugar onde a gente não foi. Eu posso estudar sobre, mas você saber como é se sentir estar lá é muito diferente. Que é o que eu estou sentindo muita mudança no mercado. Que antes a gente tinha aquela coisa como autoridade, né? E autoridade intocável, Sim, médico, um psicólogo, alguma pessoa sim. muitas vezes distante da tua necessidade. E quando a gente começa a olhar hoje para os processos, consegue olhar e pegar na mão da pessoa de uma maneira a entender o que ela está sentindo, eu vejo que tem um diferencial muito grande, assim, né? E essa questão que você traz é Uhum. importante para você também passar de fase, porque a gente tem processos, não adianta. Hoje você pode estar muito bem com uma questão emocional relacionada à tua mãe, e daqui a pouco você precisar resolver algo que você achou que estava tudo certo com seu pai, né? Então, assim, a gente acha que está tudo bem, mas às vezes você vai cavando, vai olhando, vai entendendo que talvez a prosperidade ainda não tá, não vingou, porque você estava explicando para mim, eu achei muito legal. A questão da mãe, né? A questão do o pai, eu quero que você Sim, traga da tua forma, porque eu estou aqui repetindo o que você falou, né? Mas essa coisa que o pai traz abundância, mas a mãe retém, algo assim, né? sim. Sim, é que assim, dentro do sistema familiar, o homem traz a energia de prover. Então, é só a gente pensar na história. Não sei se o pessoal aqui gosta da história, mas eu adoro história. Mas assim, na pré-história, o homem ele saía para caça. A gente tem relatos disso. Né? Então, o que, que acontece? Ele ia, buscava o alimento e trazia para a mulher preparar o alimento. Então, o que, que acontece? Hoje, qual que é a energia fluida da prosperidade, né, da abundância? O homem, ele provém e a mulher cuida. Então, assim, o homem, ele traz a energia da ação, né? O Bert Helling fala que o sucesso tem a cara da mãe, a prosperidade vem através da nossa mãe, né? Por quê? Porque a mulher ela tem muita energia de abundância, de nutrição. A gente pode gerar uma vida, né? Então, percebe a nossa capacidade de abundância, de doação, de cuidado. Então, assim, essa energia de nutrição, de sensibilidade, que a mulher tem muitas vezes, é importante para manter o dinheiro, né? Então, quando a gente tem problemas com a nossa mãe, isso afeta muito a nossa prosperidade, isso afeta muito a forma que a gente retém o dinheiro na nossa vida, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é: dinheiro não, eu acho que foi no Pai Rico, Pai Pobre. Dinheiro, que inclusive é um livro que eu deixo indicação aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Eu tenho ele aqui, ó, na minha frente, daqui a pouco eu mostro para vocês. Dinheiro não gosta de desaforo. Ou seja, a partir do momento que você não valoriza o dinheiro que entra na sua vida e você não consegue dar o lugar que ele merece de importância na sua vida, o dinheiro ele é uma energia.
Então, o que que acontece? Por que que o dinheiro... Eu acho importante a gente relembrar isso, porque a gente esquece. Antes de existir o dinheiro em papel, existia acho que é escambo, se eu não me engano, que você trocava. Aquilo era uma forma de dinheiro, era uma forma de troca. O que aconteceu é que a gente, como humanidade, a gente foi evoluindo e trocou pelo dinheiro físico. Hoje nem dinheiro físico mais, hoje é Pix, hoje é cartão de crédito, é cartão de débito. Então você percebe que é uma energia, que é uma coisa que ao longo do tempo ela foi se transformando. Então o dinheiro ele tem muito ligado ao feminino, ao manter. Para mim, né, uma vez eu vi uma mentora falando que é o seguinte: o masculino é quem rema, mas quem conduz o barco é o feminino. Percebe? Muitas vezes o masculino é o barco, mas o feminino é o mar. Então, assim, é que foi tirado esse lugar da gente como mulheres, e eu sei que esse é um assunto muito falado em redes sociais, em muitos lugares, que existe uma inversão de polaridade que está adoecendo a mulher e que está adoecendo o homem, porque existe essa mudança. A mulher está ocupando um lugar que não é dela em essência, e aí que entra a questão que a gente precisa ter cuidado, né? Porque existe essa questão do feminismo extremamente rechaçada, que traz esse lugar do homem como uma coisa ruim, né? Enfim, que aí acaba tirando a importância do papel do masculino dentro do sistema familiar. E isso não existe, percebe? Então aí fica aquela mulher aguerriada que não abaixa a armadura, e aí a mulher não ganha dinheiro. Ou se ela ganha dinheiro, ela não é feliz. Percebe? Ela é uma mulher que ela é extremamente, muito bem sucedida, mas outros aspectos da vida dela não funcionam. Ou ela tem muito dinheiro e internamente, emocionalmente, ela passa por questões emocionais muito sérias. Então, o dinheiro, essa administração do dinheiro, né, ela é feita pelo feminino. O feminino sabe como conduzir. Então, o homem traz, a mulher, ela organiza, ela administra, né? E porque assim, o feminino ele tem essa capacidade de fazer as coisas multiplicarem, fazerem as coisas ganharem vida, né? Só que aí o que que acontece? A gente passa por processos de muitas décadas e séculos de mulheres que precisaram se posicionar. Só que eu vou trazer uma frase aqui que é para você e para todos que estão ouvindo aqui, que é o seguinte: já foi pago. Você não precisa mais ocupar esse lugar. Já foi pago pelos seus avós, bisavós, tataravós, já foi pago. Então você não precisa fazer força para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Perceba, não é ganhar, quem ganha perde. Adulto faz dinheiro, criança não faz dinheiro, né? Quem faz dinheiro é adulto. Percebe? Então, assim, já foi pago. Você não precisa abdicar dos seus dons e talentos para fazer algo que você não gosta, porque isso já foi pago. Seus ancestrais já pagaram esse lugar. Então, hoje você tem total liberdade de escolher o seu próprio caminho e encontrar a abundância através dele. Percebe? É muito mais profundo, né? Então, às vezes a gente está pagando coisa que a gente está pagando coisa que já foi pago, né? Ancestrais já pagou o preço, principalmente para nós mulheres. As nossas mães, avós, bisavós, tataravós, toda a nossa ancestralidade já pagou o preço muitas vezes de não ter um masculino ao lado para apoiar e não poder E essa confiar no questão da masculino. Hoje a gente ancestralidade é vive algo uma também muito outra importante realidade de em que o mencionar, masculino tem que um tem masculino que a precisa de síndrome da cura, Gabriela, tem um né? Eu nasci masculino que também assim, eu precisa cresci buscar o assim, eu vou ser para autoconhecimento, sempre mas hoje é assim, uma porque os nova meus realidade, antepassados eram. percebe? E aí entra muito no que você trouxe. Assim como eu não posso, eu posso me sentir abundante, porque já está pago, eu também não posso me ancorar em algo que eu tenho total liberdade para quebrar as amarras e as correntes. Porque se eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é Uhum. algo que liberta demais, né? A gente tem coisas que são complexas da gente conseguir soltar, mas a gente tem total liberdade e autonomia todo o tempo de mudar isso. Não é porque o meu avô fazia algo que eu vou ter que repetir esse processo. Só que quando vai para o inconsciente é um pouquinho mais difícil da gente interpretar. Mas a partir do momento que você tem visão sobre aquilo, existe também uma forma de você conseguir abrir caminho. Então, eu acho que isso é muito legal, esses processos de mentoria, esses processos de terapia, para trazer isso para a consciência, para desbloquear essas informações, para conseguir ter mais clareza, consciência mesmo de tudo isso. Exatamente.
Uhum. É importante, Bruna, porque tem uma coisa que assim, onde não há consciência, não há pecado. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que você pode fazer diferente, você tem é igual você falou, você tem a liberdade, mas você também tem aquela responsabilidade. É a mesma coisa que você fazer comer uma coisa que você não imaginava que fazia mal, e de repente chega a informação que aquilo faz mal. Então você já está tendo a responsabilidade. Você já tem a consciência, então você tem a responsabilidade. Né? Então, assim, hoje a gente tem muita sorte porque tem muita com as redes sociais e na internet, enfim, no geral, em todos os meios de comunicação, digamos assim, pessoas que trazem informação, né? Coisas que há 15, sei lá, 20, 25 anos atrás, isso não acontecia. A quantidade de pessoas que a gente tem no Tá mercado hoje, né? Em assistindo. redes sociais, na internet, trazendo assuntos de criança ferida, abundância, prosperidade, propósito de vida, todas essas informações, não tem muitas vezes como você fugir, porque de alguma forma, em algum momento, isso vai chegar em você. Né? Se você vai acessar ou não é uma outra história, mas que essa informação chega, chega, porque o tempo todo a gente é bombardeado por elas, entende? Então, assim, é importante buscar a terapia, é importante buscar a mentoria, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Melhor, vou reformular. Não é que você não consegue, mas o processo se torna muito mais moroso e demorado e muitas vezes doído se você escolher e solitário, se você escolher fazer esse caminho sozinho. A gente tem que ter um norte, né? Então a gente tem que saber por onde a gente tá começando. E se você quer procurar um mentor, procure um mentor que tenha valores parecidos com os seus, que a comunicação esteja alinhada com a sua, com os princípios internos e externos alinhados com você. Percebe? Porque é importante a gente ter essa identificação, é importante a gente ter esse direcionamento. Né? Então eu sempre procurei no meu caminho pessoas que eu tenho identificação. Porque a partir do momento que eu tenho uma liberdade, muitas vezes, para conversar com esse mentor, me sentir confortável, me sentir acolhida, me sentir ouvida, é importante para o meu desenvolvimento, né? Porque a forma, muitas vezes, que eu vou me posicionar com esse mentor, me dá confiança para me posicionar para a vida, entende? E alcançar a minha abundância, né? Alcançar esse lugar. Então, são coisas simples, por exemplo, vou te dar um exemplo de abundância aqui muito, muito legal. A quantidade de ciclos, né? A quantidade de pessoas que entraram e saíram na minha vida desde que eu comecei o autoconhecimento foi muito grande. E grata por isso, porque significa que eu fui mudando ao longo do tempo. Percebe? Então, chegaram pessoas Não, muito, muito muito bonito isso. abundantes, com muita coisa para ofertar. Então, se tudo na vida é um espelho, essa abundância também vive dentro de mim. Percebe? Então, comece a perceber se as pessoas que estão à sua volta. Não entendi, perdão. É profundo, porque assim, comece a perceber se as pessoas que estão à sua volta têm os mesmos valores que você, né? Então, você quer começar um caminho de abundância? Eu dou dicas. Primeiro, pegue livro de autobiografia, sabe? Pessoas que chegaram lá. Tem muitas pessoas aí no mercado que trazem várias formas de abundância em relacionamento, dinheiro, profissional. Ou seja, procure pessoas que te puxem para cima. Autobiografia, pai rico, pai pobre, é, mostrar, são livros de pessoas que têm mente expansiva, que te levam para cima. Outra coisa, olha a sua volta, a sua rede de contato. São pessoas com os mesmos valores que você, ou é porque você quer se sentir pertencente? Que é uma outra história. Mas perceba se realmente você não está convivendo com pessoas que não têm valores parecidos com os seus, porque você está se escondendo atrás de uma ferida de rejeição e de abandono. É importante mudar, é importante crescer, é importante amadurecer, né? Terceiro, use frases de afirmação, né? Por quê? Porque tudo está no nosso inconsciente. A partir do Luiz momento que e eu crio Rai, frases de alguma afirmação, coisa assim. Não. olhando no espelho, escrevendo numa agenda, num caderno, tendo o livro da gratidão, que inclusive eu esqueci o nome dela aqui, eu comecei a fazer esse livro por conta dela, que é uma mulher super conhecida no meio do... Não, Não a é Louise fala, Eleanor você pode Ives? curar sua vida. Esse livro também dela é muito bom. Mas é uma brasileira.
Eu não lembro o Perfeito. nome dela agora, perdão, mas ela trabalha com o livro de todos os dias você escrever 108 coisas que você é grata. Eu sou Sim. grata pelo meu. Não, é uma ruiva. Depois eu te mando. Eu não lembro o nome dela agora. Você escrever essas coisas do qual você é grato para você reprogramar o seu subconsciente, Sim. percebe? Para que ele crie caminhos neurais de novas informações, novos caminhos e novas possibilidades. É a mesma coisa de você sempre pegar o mesmo caminho para ir para o trabalho, mas de repente você se dá conta que pode ser um caminho diferente. Um caminho muitas vezes que é mais rápido, um caminho muitas vezes que é mais Não, bonito, tranquilo. Mas percebe? isso Então, entra assim, a muito no gente que é eu ia te condicionado o perguntar, de tempo quais todo. A hábitos gente tem você que coloca no teu dia a buscar dia. Então, assim, mecanismos essa questão de de se olhar sair no desses espelho, meios de de escrever. condicionamentos Tem mais alguma sociais, coisa, assim, que você percebe? vê que são hábitos Eu que vou tentar você lembrar o nome dela, mas colocou eu na não tua lembro. Quando eu rotina e que lembrar, tem eu feito aviso. diferença para você, que você sente que você está conseguindo ali naquele momento traduzir um pouco mais o que é isso, né? Como isso pode ser benéfico na tua rotina, sabe? Tentar. Mas acho que você trouxe bastante exemplo, né? Você trouxe várias coisas assim. Você trabalha também bastante com a questão do baralho para te trazer essa informação do inconsciente, né? Sim, eu trabalho o baralho, ele surge, Bruna, num processo da energia do nosso inconsciente. Então, por isso que eu acho que assim, a gente precisa desmistificar um pouquinho a questão do baralho, do tarô, todas as ferramentas de Uhum. adivinhação, né? Por quê? Porque as pessoas justamente usam essas ferramentas apenas como uma coisa de sorte. Só que o que acontece? O baralho, o tarô, eles são ferramentas que trabalham arquétipos no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, o que eu percebo quando eu faço uma leitura de baralho? Às vezes, aquilo está na frente da pessoa, só que tá tão intrínseco, tá tanto dentro do inconsciente dela que ela não percebe, né? Ou às vezes uma relação extremamente de manipulação, né? Ou uma situação que ela está sendo usada de alguma maneira no aspecto financeiro, porque às vezes a pessoa está tão presa num apego que o inconsciente dela, por mais que mande sinais, ela não percebe. Então o tarô vem trazer o quê? O que está no seu inconsciente. Às vezes você está presa nessa relação por uma carência, por um medo, um medo de ficar sozinha, o medo de não ser aceita. E eu já passei muito por isso, tá? Porque eu sou a ovelha negra da minha família, né? Eu sou a ovelha hippie. Então eu sou a primeira da minha geração, a ovelha hippie, que saiu totalmente da. Eu sou a ovelha hippie da família. Então eu saí totalmente da minha bolha, percebe? Só que isso tem um preço, né? Tem um preço, que aí você tem que estar muito bem ancorado no que você quer. Porque o julgamento vai existir, a necessidade de se encaixar vai existir. Isso veio um insight agora para mim, depois eu te conto. A necessidade de se encaixar vai existir, a necessidade de ser aceita vai existir, porque existe uma coisa que o Bert Hellinger fala, que é o seguinte: a dor principal do ser humano, né, das constelações como um todo, a dor mais profunda do ser humano é a dor do pertencimento. Por mais que nós estejamos num lugar que a gente sabe que não faz sentido pra gente, a gente ainda quer pertencer, né? Ou muitas vezes inserida em lugares que fazem mecanismos que geram na gente aqueles gatilhos de pertencimento, né? Então, o que acontece? Isso é uma dor do ser humano. Então, muitas Eu vou até vezes, tomar você uma buscar o água depois dessa. autoconhecimento, buscar a sua jornada de abundância, buscar o seu próprio caminho que faz sentido para você, vai ser uma caminhada solitária. Porque não é todo mundo que vai entender. E mais importante que isso, muitas vezes. Eu vou anotar E presente, pode mais do que falar. isso, muito importante dizer, para você ser abundante na sua família, na sua vida, anota isso, Bruna, que até eu vou anotar. Depois eu anoto. Você vai precisar, anota. Você vai precisar desagradar a sua família para você
você poder acessar, e aí eu tô falando no fluxo da abundância da sua vida, tá? Você chegar a lugares em que a sua família nunca chegou, seja financeiro, relacional, profissional, você vai precisar desagradar a sua família e mais do que isso. Vão existir pessoas que vão te falar, vai dar errado, não é por aí. E perceba que não é porque a pessoa é má, é simplesmente uma forma de ela querer te proteger para que você não sofra. Percebe? Não é porque ela é uma má pessoa, é que ela não quer ver você sofrer. E isso, ok, é compreensível, mas a partir do momento que você se torna mãe de si mesma, pai de si mesmo, as suas escolhas você sustenta. Percebe? Então, para você crescer na vida, você tem que saber desagradar. Você já, e é uma coisa que eu vou trazer de reflexão. Você já parou para perceber que a maioria das pessoas que são ricas, bem-sucedidas, elas desagradam muito. Não é um, não é outro, é muito. Então, elas pagaram o preço de desagradar. Elas pagaram o preço de serem julgadas para chegar onde elas chegaram. Então, é justamente essa chave que a gente, como, né, pessoas que estão buscando a abundância, buscando a prosperidade, tem que quebrar. Porque aí você vai conseguir chegar. É simples? Não. É fácil? Não. Mas é necessário. Então, assim, percebe como muitas vezes o pertencimento a um sistema familiar faz, às vezes, a gente chegar apenas até um determinado teto. A partir dali, você já não permite chegar, porque você não quer deixar de pertencer, e isso é totalmente inconsciente. Por isso que a terapia é importante, mais uma vez eu reforço, a terapia é importante, a mentoria é importante, porque aí você consegue ultrapassar esse patamar. E aí, mais do que isso, chegar nisso, percebe? Quando você consegue chegar nisso e ver aonde você está Quando eu trabalho enroscando, dentro do aí processo que você eu consegue atuo, é bem legal isso que você está levar trazendo, mecanismos porque com no mentorias, fundo está constelações, muito interligado terapias essa coisa que da te ajudam a criação pai e romper essa mãe, esse chave para processo você chegar inicial. onde Quando você quer eu chegar. abro, a Percebe? pessoa me traz o sintoma de finanças, prosperidade. Até hoje eu acho que não teve nenhum caso que não foi, assim, uma memória de quando ela tinha, sei lá, 7 anos, 10 anos, uma memória mais de infância mesmo, ou às Uhum. vezes alguma coisa gestacional, alguma coisa lá do passado, que traz essa sensação mesmo que envolve pertencimento, de alguma maneira. Então, e são maneiras assim, você quer resolver, você está pedindo essa clareza, mas às vezes você tem um pouco de dificuldade para acessar, porque você tem essa resistência, né? Então, a questão da resistência também é algo que é muito importante da gente trazer. Você já trouxe um pouco, né? Mas assim, ela acaba sendo uma barreira, mas algo até muitas vezes para te dizer que não precisa quebrar nada, mas assim, pode tentar olhar para uma nova forma, para uma nova angular, e tem como, né? A gente às vezes pensa assim, não, se está dando errado, vou seguir para o outro lado. Mas às vezes é só uma questão de revisar mesmo aquilo ali que você está sentindo, que você está vendo essa barreira. E uma outra coisa que eu ia te perguntar são livros, acho que você trouxe aqui alguns para gente, né? Mas essa questão do Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito legal. Você também comentou dos quatro, acho que é quatro princípios, né? Ah, legal. Sim. Aham. Eu já Compromissos. li. Ó, vocês conseguem ver? Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro eu super indico, porque assim, não sei se alguém aqui já leu, mas a minha mãe era o pai pobre. Não sei se você já leu esse livro. Mas minha mãe, só para dar um contexto, para vocês entenderem o que eu tô falando. O pai pobre é aquele que sempre quer ir pelo caminho de, ai, faz o concurso. Ai, o concurso. E não tem nada contra, tá? Tá tudo certo. Só que se não é o seu desejo de vida, né? A minha mãe, o sonho dela era ser concursada. Para ela, acho que ela sairia dançando na Sapucaí se eu passasse no concurso público. Mas assim, Ah, esse não é meu caminho, eu não li percebe? ainda. Então, É um assim, clássico esse livro, né? esse livro ele traz uma grande lição. Então, eu super indico. E tem mais um aqui que eu Sim. tenho, ó, que eu também indico: O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro também eu li, aí eu comprei um para mim porque eu peguei emprestado de uma amiga.
O Homem Mais Rico da Babilônia. Por quê? Por que que essas leituras são importantes, Bruna? Porque ela faz você quebrar paradigmas. Uma vez eu ouvi uma pessoa, eu não sei quem foi que eu ouvi, que falou assim: quando você pega para ver um livro, ou ler um livro, você pode perceber que a sensação que você tem é que você está mais perto do autor do livro. Então, assim, você fica ali, você cria uma relação de proximidade, e realmente é isso que acontece. Quando você pega um livro para ler, você cria uma relação de proximidade. Então, assim, como é bom muitas vezes, porque ele já passou pelo processo. Então, muitas vezes você lendo o livro, ele te dá o caminho, ele te dá o caminho das pedras para você passar. Então, nós, Eu tenho Kindle, como mas eu uso pouco. brasileiros, eu falo, a gente lê É muito prático, pouco. mas A é gente difícil, né? Porque você ainda fica ali mais com com as aquela redes tela sociais, agora branca na a gente cara, lê muito então menos é uma ainda. questão de Né? costume. Com Kindle, eu sou das Mas antigas, eu eu gosto de também pegar o livro gosto na de mão rabiscar mesmo, minhas cheirar o canetinhas livro floridas aqui, novo. ó. Então tem gente que gosta de Kindle, né? Para rabiscar, então assim, eu gosto de escrever, sabe? Tem um livro aqui que eu não tô lembrando, eu tô com poucos livros aqui, que a maioria minha ainda tá em São Paulo, que eu preciso trazer. Mas tem um que eu tô tentando lembrar, que eu li, que um tempo atrás, há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, até um pouco mais, eu acho. Eu tinha uma dívida muito grande. E eu peguei esse livro para Tá. ler. E aí ele pegou e falou assim, ó, você quer ter coragem? Não paga. Pode deixar ligar, não paga. No livro, eu tô tentando lembrar qual que é o nome do livro. Se eu lembrar, eu mando para você e depois você posta. E ele fala assim, não paga. Vão te ligar, vão protestar, não paga. Aí eu falo, não, esse cara é louco, eu não vou fazer isso, imagina meu nome. Porque olha só a crença. A minha mãe me ensinou desde pequena, seu nome é tudo que mais precioso para você. E o homem no livro, não, não paga. Vai ficar 5 anos, não paga. Ele dá várias dicas de pessoas endividadas assim. E eu falei, cara, ele falou assim, só que você vai ter que ter sangue de barata, porque as pessoas vão ficar te ligando, 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 ligando até você pagar. E eu fiz isso. E assim, uma dívida que tava tipo X, que eu nem lembro, faz muito tempo, eu paguei tipo menos da metade do valor. Percebe? Então, assim, por quê? Eu vou entrar num assunto bem rápido que não tem a ver com. Tem a ver, mas não diretamente, que é a questão da questão da economia. A gente não É. aprende sobre como O próprio lidar com o cartão de dinheiro. crédito também. Percebe? Não é nos Aqui a gente ensinados tem nas essa coisa escolas, de nas faculdades, parcelamento que como lidar facilita, com mas ao o mesmo tempo dinheiro. também às vezes Por isso que o enforca, né? brasileiro ele não sabe, é um dos países mais endividados do mundo, é o brasileiro, porque a gente não tem educação financeira, né? Então, assim, isso também tem a ver. Exatamente. Exatamente. Porque é um cheque que você vai ter daqui 30 dias para você pagar. Então, assim, isso também influencia a nossa abundância. Perceba para onde está indo o seu dinheiro. Percebe? Para onde está indo o seu dinheiro? Será que você está abençoando o dinheiro na sua vida? Ou você está tratando ele com descaso? E aí trazendo abundância para a questão do financeiro, tá? Sim. Nesse momento. Então perceba para onde está indo o seu dinheiro, né? Perceba muitas vezes se você não está. Tem uma coisa que eu aprendi, inclusive nesse livro, que ele fala, é que hoje é um pouco mais difícil. Olha como você Deixa organiza as notas de dentro da sua volta. carteira. Uhum. Gente, eu olhava, parecia que, nossa senhora, que isso aqui ia sair um rato de dentro da carteira, porque era tanto dinheiro socado. Ele falou, organiza, do menor para o maior. Coloca as notas, dinheiro não aceita desaforo. Ajeita o dinheiro na carteira, coloca o dinheiro lá, nota aberta, bonitinha, percebe? Pega o dinheiro na mão, crença sobre dinheiro, dinheiro é sujo. Gente, dinheiro não é sujo, percebe? Dinheiro é uma energia. Então, assim, coloca as notas organizadinha, não deixa o dinheiro jogado. Viu uma moeda no chão? Pega, percebe? Porque isso é você se abrir para abundância. É Ah, 5, é um sim. centavo, mas É uma coisa pega. muito Né? sutil, Essa mulher mas fala isso, acontece. essa Uhum. que eu esqueci, mas eu vou lembrar. Ela fala sobre isso, de pegar o dinheiro, percebe? Porque você tá desaforo, o dinheiro tá ali, você fala, não quero um centavo, percebe? Então,
assim, ó, então eu Perfeito. faço isso, Caio. Eu paro o carro, pera aí que eu vou pegar a moeda que cai aqui no chão. Pode esperar, você não vai morrer, então espera que eu vou pegar a moeda que tá aqui no chão. Percebe? Então, assim, não deixa. Se eu ver dinheiro, eu pego. Pode ser 1 centavo, 25 centavos, eu pego. E eu faço isso como uma forma de alimentar a abundância, percebe? Nos meus relacionamentos, eu sempre olho se as pessoas estão ali quando eu preciso e quando também elas precisam de mim. Eu acho que isso é uma É relação de porque isso, de abundância. alguma Não é forma, troca, também, só percebe? para Mas você não saber, sair do teu perceba, tema, não né? é uma Quebra barganha. aquela Mas você questão que a ter gente estava consciência falando que da você tem hierarquia uma rede de familiar. Porque se apoio. você se Isso é sente importante. pertencente de Percebe? alguma outra Relacionamento forma, amoroso. quebra aquela Pode falar. necessidade ancestral. Então é quase como se você não é para ocupar Sim, lugar de nada, mas é quase como se você estivesse facilitando esse entendimento de tudo. Assim, né? Nós somos pouquíssima consciência. O inconsciente coletivo pega a gente de tudo que é lado. Então, se você não se situa, você não sente que você tem esse âmbito que você pode contar, a tua tendência é você voltar ao processo de ancestralidade. E aí você fica indo e voltando, indo e voltando. Então, é muito importante isso que você está falando, de você se sentir pertencente através de uma rede de contatos, através de amigos. exatamente. Eu acho que eu tenho essa dor do pertencimento, né? Então, eu sempre tenho que estar ali no movimento de me. Porque assim, essa questão do pertencimento é algo nosso, não tem a ver com o outro. É a gente se olhar e se sentir pertencente. Então, quando eu tô em algum momento que eu não tô me Sim. sentindo pertencente, eu falo pra mim mesma, eu sou pertencente. Eu sou pertencente. Percebe? Porque assim, isso entra muitas vezes na nossa criança. É a criança que não se sente pertencente que reflete isso no adulto. E aí o adulto o tempo todo fica se sentindo inseguro nos ambientes. Por quê? Porque ele não consegue perceber que a ferida dessa criança é o pertencimento, né? Então, assim, em situações que ela foi muito excluída, né, em ambientes que ela foi muito negligenciada, ela tem essa ferida muito latente. Então, qualquer coisinha ela já não se sente pertencente, ela tem que ficar o tempo todo, né, buscando esse pertencimento. E falando com você agora, me veio um insight em relação à minha avó. A minha avó tinha muito latente essa questão do pertencimento. Com Então, assim, certeza. quando alguém falava alguma Jé, coisinha, eu minha tô avó sempre amando, achava que tá estava super falando gostoso, dela, mas eu que quero estava te excluindo perguntar assim, ela, que ela não, né? Então se hoje percebe, é você uma coisa assim pudesse que dar um já conselho é para alguém que está ancestral. buscando Então a gente tem que prosperar, cuidar e olhar para qual isso, você daria, sabe? ou de repente uma mensagem que você queira passar, sabe, sobre abundância, para a gente não se estender muito de uma hora, que senão a live acaba ficando muito extensa. Mas você é sempre muito bem-vinda aqui, a gente pode fazer várias outras, né? Mas assim, é mais para a gente fechar essa conversa de hoje, assim, com uma chave de ouro. O que que você traria para quem vai ver essa live gravada, para quem Sim, está aqui com a gente agora? sim. Ah, não conheço, vou pesquisar. Eu vou trazer uma frase que me veio aqui muito forte. Mas antes de falar essa frase, eu vou te falar o Ah, nome que da legal. pessoa. Márcia Luz. Não é uma que Dá tem, uma que ela usa tipo umas penas pesquisada. assim, que Quem ela fala quiser sobre a saber lei do mais sobre o tempo. trabalho Não? dela, Tô não estou confundindo. ganhando para Merchan, bem claro. Ela deu É, uma entrevista no ela é o que eu, Paranormal. eu sigo. E eu Sim. comecei a fazer. Eu comprei um caderno. Tá. Não, essa daí é a Vânia Temporini. Essa que eu falo é a Vânia Temporini. A Vânia Temporina é maravilhosa também sobre a lei do tempo, mas é a Márcia Luz. Ela eu comprei um caderno para fazer 108 motivos pelo qual eu sou grata. Legal. Ela fala e realmente é cento e verdade. No oito começo você começa a escrever e aí você começa a vir, eu sou grata pela água, pela luz, pelo chuveiro, mas depois você vai ver que você vai começando a ganhar amplitude e aí você começa, é muito legal. Então eu recomendo. 108 vezes. Eu comprei um caderno só para fazer isso. Ele é separado só para fazer isso.
Por quê? Porque eu estava num momento muito difícil, né? E aí que tá o ouro. Eu precisava encontrar a energia da gratidão diante de momentos de dificuldade. Então, essa para mim é a grande mensagem que eu quero deixar para cada um que está aqui. Muitas vezes é muito fácil você encontrar a energia de agradecer, rezar, orar, dependendo da sua religião, independente de religião aqui, no momento de alegria, no momento de satisfação. Mas e aquele momento que você precisa, né, muitas vezes, ajoelhar e também se conectar com a sua fé no momento de desafio? Eu era uma pessoa, Bruna, que eu tinha uma certa dificuldade. Até que um dia eu passei um momento tão difícil que eu me curvei mesmo. Eu tenho um altar aqui em casa, inclusive, estou falando ele aqui em cima de mim, que eu me ajoelhei, coloquei a cabeça no chão e eu falei, eu entrego. Eu acessei a minha vulnerabilidade. Porque às vezes a abundância, ela não, às vezes não, com certeza todas as vezes a abundância não está na força. A abundância não está em você fazer mais, percebe? É você permitir que ela flua, é permitir que os movimentos Confia. aconteçam, Sim. percebe? Então, assim, a mensagem que eu deixo é: se o momento estiver desafiador, se o momento não estiver da forma que você espera, se ajoelha, impeça, mas entregue. Entregue para a força do universo que a resposta vai vir, né? Então, assim, tenha fé, independente da sua religião, e seja grato, independente se é um momento desafiador, porque isso vai te trazer um aprendizado. Os momentos mais difíceis também, eles passam, assim como a chuva passa para o sol nascer, os momentos difíceis vão passar. O mais importante de tudo isso é você perceber o aprendizado que tem por trás de cada situação que a gente passa. Então, seja grato, independente da situação, porque ou ela vem para te dar um aprendizado, e aí você sai fortalecido dessa situação, sai num movimento de mais maturidade, que foi uma situação que aconteceu comigo. Eu sinto que hoje eu sou muito mais madura e muito mais consciente da minha força interna, da minha capacidade de fazer as coisas acontecerem, porque por mais que os momentos fossem difíceis e eu achasse que é, eu não daria conta, o universo me mostrou que eu daria conta e isso me fortaleceu muito, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Então, se está passando por um momento ruim, vai passar, né? E se estiver passando por um momento bom, igual meu mentor também falou, vai Bom, passar. Mas é, perceba que o foi momento de uma conversa que desafio passou muito também é um rápido, uma aprendizado, assim horinha, como um momento bom. e eu te Então, agradeço desfrute, agradeça pelos imensamente o teu momentos tempo, a bons, tua mas também agradeça pelos disponibilidade momentos que também em não vir são tão trazer bons. a consciência de o que você vai estudando, do que você vem vivendo. E deixo aqui super aberto para outros bate-papos, outros momentos aí que a gente possa Passou, verdade. trazer mais informações e, enfim, você é bem-vinda. Ai, agradeço, Bruna, agradeço pelo convite. É sempre um assunto que eu tenho muito prazer, muito amor em falar, porque é uma coisa que brilha os meus olhos. Servir é aquilo que Perfeito. faz o meu coração vibrar, como eu falei no começo da live. Né? Sempre gostoso estar nesse bate-papo de uma forma fluida, gostosa, sem controle e permitindo que o campo mostre, né, os movimentos que são necessários a serem realizados. Então, percebe quando a gente sai do controle e se coloca a serviço, Seja. a coisa flui, a coisa acontece. E as informações que passam através de mim, através de você, é porque as pessoas que estão aqui precisam ouvir. Então, não precisa de script, precisa de uma intenção e um coração aberto, né, para poder ouvir Isso e mesmo. trazer as Importante, informações. né? Porque o nosso Então, tempo ele é muito agradeço o precioso. Às seu vezes a gente tempo, fica agradeço a todos que muito estão aqui, disperso, os que fazendo muitas passaram e coisas que ao estão mesmo aqui tempo, ainda, mas onde a agradeço gente de coloca a coração a nossa atenção confiança é onde e o tem tempo barra vida, total mais uma vez, que energia vocês estão nossa, né? dedicando aqui Então, pra eu gente. vou deixar essa live salva, eu vou deixar você também como. Sim. Me fugiu o nome agora, mas é como ali você entendeu. Vou deixar você também para aparecer ali. E deixamos aqui o nosso contato aberto também para caso alguém depois tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, pode entrar em contato tanto comigo quanto com a Jéssica. Sim, E um super beijo, uma excelente semana para sim. vocês. Até a próxima. Jé, um beijo.
Obrigada também. Tchau, tchau.